É sempre bom estarmos juntos para falarmos a respeito das maravilhas do nosso Deus, daquele que nos criou e nos trouxe ao planeta, para que cumpríssemos não apenas uma, mas várias missões, várias. Uma não é só uma, é muito pouco. Nós temos várias missões, termina uma, começa a outra, termina a outra, começa a outra. Nós temos que estar abertos e receptivos para o agir de Deus nas nossas vidas. Por isso eu agradeço por este momento de estar aqui com os irmãos. Eu sei que algumas pessoas entram na live, veem, algumas tecem considerações, outras só deixam o nome, mas eu glorifico ao Senhor Deus pela vida de cada um de vocês. Muito, mas muito obrigada mesmo. E hoje eu vou começar a live cantando um pequeno hino que eu gosto muito. É um hino que traz alegria ao coração. Eu sou assim muito seletiva com relação a hinos. Não são todos os hinos que eu gosto. Há hinos que não me falam absolutamente nada. Eu escuto, eu às vezes até canto, ajudo a cantar, mas não sinto nada no meu coração. Mas há outros que me falam no coração, que me dão um pouco de paz, de tranquilidade. E esse é um deles. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Isto falo a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões,
Mas agora é diferente. Isto falo a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Hoje nós vamos falar sobre a luz. A luz. Logo no início da Bíblia, do livro sagrado, no Antigo Testamento, em Gênesis 1:3, capítulo 1, versículo 3, nos diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E eu posso ler mais alguma coisa sobre isso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler desde o versículo 1, que eu acho maravilhoso. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então, essa luz, da qual fala o primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, nós lemos do versículo 1 até o versículo 5, é a luz natural, é a luz material, é a luz que ilumina todo o planeta Terra, né? A Terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí foi que ficaram mais visíveis as trevas, pela separação da luz. Luz e trevas, né? E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, as trevas noite. Coisa linda, coisa maravilhosa. Mas nós vamos falar agora de uma luz espiritual. E a minha fala de hoje está baseada
numa crônica de um cronista chamado Samuel Lemley, chamada Luz. Então, eu vou ler a crônica primeiro e, como nós fazemos sempre, nós vamos explicando os tópicos, comentando, exemplificando. É assim o meu estilo de trabalhar. O que é a luz espiritualmente falando? Luz, eu peço assim que vocês prestem bastante atenção, porque é um assunto muito gostoso, muito leve, muito light, e que nos ajuda muito diante de tantas adversidades. O que é a luz espiritualmente falando? Luz é alegria, felicidade, satisfação, plenitude. É amor incondicional e compaixão. É o que nos anima, vitaliza e enche de vida nosso corpo. E você vivencia a luz o tempo todo. Todos os momentos em que se sente realmente feliz, em que o prazer flui através de você, isto que está sentindo é a luz. Quando está satisfeito por um serviço bem feito, ou vibrando com um novo amor, quando está perfeitamente relaxado num navio no mar, ou está rindo tanto que seus amigos acham que você vai explodir, isto é a luz. Quando vê alguém que você gosta receber aquilo que merece, quando fica feliz com o sorriso e a alegria pura dos seus filhos, a fonte de tudo isto é a luz. A luz está acesa o tempo todo. Precisamos apenas nos afastar da nossa mente racional e egoísta e permitir que ela faça sua magia. Permita-se sentir a luz hoje. Sinta o prazer, o amor e a compaixão que existem dentro de você. Isto é a luz. Muito linda essa crônica. Quando eu a li, eu me apaixonei. Eu falei, não, essa crônica merece ir para a live. E nós vamos começar as nossas considerações a respeito deste belíssimo texto do cronista Samuel Lemley, fazendo uma pergunta. O que é a luz espiritualmente falando? Eu li primeiro o primeiro capítulo de Gênesis, dos versículos 1 a 5, para mostrar o que é a luz material, a luz natural. Mas agora nós vamos falar sobre o que é a luz espiritual. A luz, espiritualmente falando, é Jesus. Jesus é a luz do mundo. E ele nos aconselha a que sejamos luz, assim como ele o é. Vejamos o que nos diz Mateus 5, Mateus capítulo 5, dos versículos 14 a 16. Ele nos diz assim, é Jesus que está falando isso, Jesus. Esta fala é dele. Vós sois o sal da terra,
e a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vou repetir. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essa é a fala de Jesus. Vemos que Jesus é a luz espiritual do mundo. Meus amigos, e não há outra luz. As pessoas iludidas pelos achismos do mundo, por tudo que acontece no mundo, muitos dizem, muitos significa poucos, eu quero dizer milhares de pessoas, até milhões de pessoas, dizem que existem muitos tipos de luzes que iluminam o mundo. Muitos tipos de pessoas e luzes. Mas a nossa luz espiritual é uma só. A nossa luz espiritual é uma única, é Jesus. E essa luz é ela quem vai iluminar o nosso caminho aqui no planeta. Ela quem vai mostrar por onde nós temos que passar. Entenderam? Ela que vai mostrar por onde nós temos que passar. Ela nos vai mostrar os buracos, os espinhos, as pedras enormes, as plantas daninhas, os abismos profundos. E nós só não cairemos espiritualmente falando neles se nós estivermos ligados na rocha que é Jesus, que é a luz. Então vejamos ali em João 12. João 12. Peraí, 35. João 12. Não pode ser o 46. Não. Só um minuto aí que eu vou me encontrar aqui. João 12. Aqui. 35. João, capítulo 12, versículo 35, nos diz o seguinte. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É claro, experimenta você entrar numa floresta, numa densa floresta cerrada, numa escuridão total. Você pode ficar andando em círculos, você pode tentar ir para frente ou tentar voltar, dificilmente vai conseguir. E você, na verdade, não sabe para onde você está indo. Não sabe. Então, Jesus diz bem: eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele
que crê em mim não permaneça nas trevas. Isso aqui, a tradução disso tudo está claríssima. Claríssima, porque ele diz: eu sou aquela luz que, se você me quiser como suficiente Senhor e Salvador, se você me aceitar e me seguir, eu estarei sempre contigo. Eu estarei mostrando o caminho por onde você vai seguir e jamais você entrará em trevas. Ou caso você esteja já nas trevas, ele vai te resgatar dessas trevas espirituais, porque nós estamos falando aqui ao nível espiritual. Ele vai resgatar você das trevas e vai trazer você para a luz. Coisa muito linda, muito linda. Ele te dá opção. Se você já o aceitar, ele vai te conduzir mostrando a luz, como eu falei ainda há pouco, mostrando o caminho que você deve seguir para alcançar o alvo, que é uma vida eterna com ele, numa das moradas que ele tem preparadas para nós. E aí o que vai acontecer? Simplesmente ele vai mostrando os percalços do caminho. Percalços são os impedimentos que o caminho nos apresenta. Como eu falei ainda há pouco, buracos, plantas espinhosas, ervas daninhas, pedras enormes no nosso caminho, onde nós podemos nos machucar, tropeçar, abismos profundos. Tudo isso ao nível espiritual são as coisas que podem mexer conosco interiormente e levar a nossa alma para um abismo espiritual. Para o abismo espiritual. Se nós continuarmos teimando, andando por esses lugares sem a ajuda da luz que é Jesus. Xanai, Xanai maravilhoso. Muito obrigada, Xanai. Muito obrigada pelos insights. E ele diz, ele falava, a luz falava para os apóstolos, que a luz ainda estava com eles por um pouco de tempo. E dizia: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, ele sabia que ele não estaria o tempo inteiro com os apóstolos. Os apóstolos iriam ficar sem ele, sem a presença física dele. Iriam passar por N situações dificílimas. Aí Jesus diz assim, como se Jesus dissesse para eles: aproveitem a minha companhia, que eu ainda estou por aqui. Aproveitem por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz. Ou seja, Jesus dizia para eles que eles deviam andar enquanto tivessem luz para andar. Porque muitos não entendiam, viveram com Jesus por 3 anos no ministério dele, andando, caminhando, ensinando a palavra, curando doentes, levantando aleijados, dando visão aos cegos, fala aos mudos, audição aos surdos, curando a mulher do fluxo de sangue, curando, expulsando o demônio da filha da mulher fenícia, fazendo milagres tremendos, levantando a filha de Jairo, levantando o filho da mulher de Naim, que já estava morto. Mas os apóstolos não aprenderam tudo que tinham que aprender. Precisavam saber muita coisa, e muito mais se Jesus tivesse ficado. Eles estariam até hoje aprendendo.
E ele diz mais: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Olha lá. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Isso é uma coisa muito linda, né? Muito profunda. Não é apenas linda, como é profunda. A luz, sabe o que é a luz? Preste bem atenção, Brené. A luz é alegria. A luz é felicidade. É satisfação, é plenitude. Plenitude é um estado em que a gente fica assim, parecendo que está em alfa. Aconteceu algo tão bom, tão bom, tão bom com você, que você fica assim, às vezes, até dias, parecendo que você viu o passarinho verde, o passarinho amarelo, ou porque você está apaixonado, ou porque você passou em todas as matérias, não é? Em todas as matérias, até um bom filme, um filme construtivo bom com uma mensagem de amor, faz você ficar pleno de alegria e de paz. Eu estou terminando de ler um livro chamado O Lado Bom da Vida, e eu já vi um filme, porque tem um filme, O Lado Bom da Vida. Já vi 3 vezes e não me canso de ver. É um filme que te inspira, te traz assim, uma mensagem muito profunda de amor. Então, a luz é alegria, é felicidade, é satisfação, é plenitude. É amor incondicional. Ou seja, o amor incondicional, nós costumamos muito dizer que o amor materno, o amor de mãe, é um amor incondicional. Incondicional. Não tem condição para existir. Mesmo que o filho, seja ele o filho ou a filha, assim, te desagrade, te trate de uma certa maneira com frieza, te trate mal, ou te coloque numa saia justa, você não vai guardar aquilo por muito tempo. Não guarda, sabe por quê? Porque o amor que você sente por um filho é um amor incondicional que não tem condição para existir. Ele existe porque ele existe. Ele existe porque ele é amor. Como diz uma frase de uma música do Djavan que eu amo, por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela-se. Por ser amor, invade e fim. É isso. Por ser amor, invade e fim. Não tem explicação. Então ele diz assim: a luz é alegria, felicidade, satisfação, plenitude. É amor incondicional e também é uma modalidade de você amar, trazendo à tona aquilo que nós chamamos compaixão. Compaixão pelo outro é dó, é pena, é piedade de uma situação em que você veja o outro inserido. A compaixão é algo tremendo aos olhos de Deus, porque Jesus exerceu o tempo inteiro, quando andou pelo planeta, um Shaddai maravilhoso, ele exerceu o tempo inteiro compaixão, compaixão pelo povo, pelos semelhantes, mesmo por aqueles que o pegaram dentro do templo e levaram-no para a beirada de um abismo e queriam simplesmente lançá-lo lá, abismo abaixo. Matá-lo, porque ele fazia milagres, porque ele fazia coisas maravilhosas. O amor, a luz é o que nos anima, vitaliza, nos dá vida e enche de vida
o nosso corpo. Gente, uma luz, uma luz. Há pessoas que têm dom de visão. Eu já vi gente falando para o outro: eu estou vendo uma luz muito linda sobre a sua cabeça. Muito linda. Quem tem dom de visão vê, eu não tenho dom de visão. Aí vem uma outra pergunta. Em que momento da sua vida você vivencia a luz? Você vivencia a luz o tempo todo. Isto é, se você permitir. Vivencie o tempo todo, se você permitir. Porque a luz ela não vai te inundar se você não estiver numa sintonia para que ela venha para você. Isso vai depender de uma sintonia, porque há pessoas que têm sintonia com as trevas. E o que elas vão receber? Trevas. Trevas. Isso é inegável. E luz, só receberá luz aqueles que fizerem sintonia para receber a luz. Agora, se você o tempo todo tentar limpar seu coração, sua mente, o âmago da sua alma, que é o mais profundo da sua alma, de tudo aquilo que for mal, dos maus pensamentos, das más palavras, das más atitudes, das más ideias e de outras cositas más que existem por aí, você quer ficar limpo. Você quer ficar limpa, então você verbaliza isso para o Espírito de Deus. E ele vai te ajudando nessa limpeza espiritual, em pensamentos. Você tem um pensamento mal, imediatamente você, quando for orar, você verbaliza para o Espírito Santo: olha, Espírito Santo, eu tive tal pensamento e eu não quero que ele faça ninho na minha mente, nem no meu coração. Me ajuda nessa limpeza. Ele vai te ajudar e vai te preparar para ser uma pessoa bastante receptiva à luz. Então, a pergunta foi: em que momento da sua vida você vivencia a luz? Em todos os momentos em que você se sente realmente feliz, em que o prazer flui através de você. Isto que você está sentindo é a luz. E esta fala aqui é do nosso cronista. Na crônica que eu li para vocês está um trecho falando exatamente isso aqui. Em todos os momentos em que você se sente realmente feliz, em que o prazer flui através de você, isto que você está sentindo é a luz. É a luz. Ou seja, observe como a luz ela não pode se manifestar num ambiente em que haja ódio, em que haja raiva, em que haja rancor, em que haja maus pensamentos contra o outro, em que haja desejos de vingança. A luz não pode fluir aí num lugar desse tipo. Não pode. E esses pensamentos e sentimentos, eles estão armazenados em nós, conforme eu falei ainda há pouco. Nós temos que ter a capacidade e a coragem, sobretudo a coragem de verbalizar para o Espírito Santo aquilo que nos incomoda com relação, aquilo que nos incomoda com relação aos pensamentos ruins, aos sentimentos ruins, a tudo que é lixo que há dentro de nós, e pedir ajuda para a limpeza, para que a luz possa fluir em nós, porque ela vai fluir nos momentos mais incríveis, nos momentos mais marcantes da nossa vida.
Olha, há N situações em que você vivencia a luz. N significa uma porção, dezenas de momentos. Esse N significa dezenas, centenas de momentos em que você vivencia a luz. Por exemplo, quer ver? Um momento, aqui eu mesma, baseada na crônica, eu fui colocando alguns exemplos, tá? Quando você recebe uma notícia auspiciosa, auspiciosa quer dizer muito boa mesmo. Por exemplo, um filho foi promovido, um neto passou no vestibular ou ganhou uma bolsa de estudos valiosa, tá? Isso são momentos em que a luz flui de uma maneira tremenda, porque você sintoniza com o que é bom. Você sintoniza com uma alegria, com uma bênção, com uma vitória que Deus te deu. Repito, um filho promovido, um neto passando no vestibular ou ganhando uma bolsa de estudos valiosa. Por exemplo, quer ver também quando a luz flui? Uma viagem desejada, uma viagem ou um passeio que você faça. Não precisa ser uma viagem prolongada, pode ser um passeio que você faça. Você planeja aquele passeio, você consegue concretizar o passeio, né? Então, isso é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Por exemplo, quando a minha filha Luciana fez 50 anos, e agora ela já fez 53 em outubro, quando ela fez 50, nós fomos uma caravana. Só meu filho que não pôde ir, o restante fomos todos a Natal, que é minha terra. Eles queriam muito conhecer Natal, porque eu sempre falei muito sobre Natal. E aí foram as famílias Laura e família, Luciane e família, Lívia e família, eu e o Adair, fomos 9 pessoas. E foi um momento onde a luz muito brilhou em nós, porque foi um momento em família. Nós passeamos bastante, a Luciana teve bolo, teve almoço na casa dos meus primos que moram no interior, em Goianinha. E aí foi uma coisa simplesmente maravilhosa. Então, esse é o momento. Por exemplo, quer ver um momento que eu considero que a luz deve brilhar muito? É quando, por exemplo, um casal deseja muito ter filhos. E tenta, e nada de acontecer. Passam-se até anos, o casal vai ficando desanimado, vai ficando triste, porque não consegue gerar um filho. Mas um belo dia, Deus, na sua suprema excelência, ele faz como fez com Sara, e ali ele concede, como fez com Ana, o desejo do coração daquelas 2 mulheres. Ele traz aquele casal a benéfice de uma gravidez. Gente, este certamente é um momento ímpar, é um momento tremendo, tremendo. E 2 das minhas filhas passaram por esses problemas. A Lívia e a Luciana, todas as 2 demoraram muito, tentaram muito engravidar. Até que um belo dia, mas isso também foi produto de oração, elas oravam, elas pediam e a mamãe ajudando em oração e conseguiram. E aí você vence. Olha só, quer ver um momento maravilhoso onde a luz brilha, brilha, brilha? Quando você se torna um voluntário em ajudar os outros.
O Senhor ama quando você se voluntaria e parte para a ajuda dos necessitados, e a luz aí vai brilhar através de você, vai brilhar em você e através de você para outras pessoas. E é por isso que nós dizemos: seja um polo irradiador da luz e do amor de Deus para os seus semelhantes. Quer ver? Quando você vence uma ojeriza por alguém que te dominava há anos, isso não tem preço. Por exemplo, eu me baseio em mim, que eu tinha uma verdadeira ojeriza pelas pessoas de rua. Eu passava distante, longe, e falava: ah, Jesus, manda os anjos socorristas para ajudarem aquela pessoa. Manda os anjos socorristas. Eu não queria saber de me aproximar. Até que um dia Deus me fez me aproximar. Aquela ojeriza que eu tinha foi posta por terra, aquela muralha maldita de Jericó, em forma de ojeriza, foi posta por terra, e finalmente eu me socializei com as pessoas de rua e ficou tudo em paz. Tudo em paz. Quando você se alegra do fundo da sua alma pela vitória do seu semelhante, quando a pessoa, o seu semelhante, o seu irmão em Cristo, ou que não seja, consegue uma bênção muito grande, uma vitória, quando você se alegra com essa vitória, a luz brilha, como a luz brilhou para mim ali no meio daquele povo da rua. E cada vez que eu vou ali, a luz vai brilhar, porque eles me devolvem o amor que eu levei para eles. É linda essa reciprocidade. Eles me devolvem ao meu marido quando vai comigo, esse amor que nós damos para eles, eles devolvem para a gente, né? E quando você conclui um trabalho e vê o quanto ele ficou bem feito, e vê que você deu o mais importante de si para que aquele trabalho fosse concluído com êxito, a luz está ali brilhando, brilhando, brilhando sobre você. E conforme eu falei, quando você se alegra pela vitória dos seus semelhantes. E essa questão de você levar outras pessoas a serem polos irradiadores da luz e do amor de Deus, isso é uma coisa que não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Você discipular a pessoa, dizendo para aquela pessoa que você é polo irradiador da luz e do amor de Deus e quer que ela seja também um polo irradiador da luz e do amor de Deus. Outra coisa, quando você vibra com o crescimento material e espiritual de seus filhos, isso não tem preço. Quando você está investindo em oração, quando você faz um jejum, quando você lê uma palavra ou canta um hino na intenção do progresso, do crescimento espiritual dos seus filhos, a luz está ali brilhando com você, brilhando, 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 e vai prepará-los para receber toda aquela bondade, toda aquela oração, o jejum que você faça, a palavra que você envia para eles espiritualmente, você vai prepará-los para receber aquilo, né? E é uma coisa realmente tremenda, realmente linda, a luz. E quem é essa luz, senão Jesus? Quem é que tem esse poder
de estar aqui, de estar aí, de estar acolá. Ninguém, só Ele, Jesus, a luz. E para encerrar, o assunto hoje foi bastante light, né? E dos próximos 2 programas que faltam, é claro que nós vamos enfatizar a figura de Cristo no Natal. A luz está acesa o tempo todo. É como se ela estivesse assim, olha, quando você vê um farol à noite, o farol eu já vi várias vezes quando eu já fui a lugares assim, passear à noite, lugares onde eu estivesse passando dias, onde há farol, à noite o farol é ligado pelo faroleiro, ou então, automaticamente, agora em geral não tem mais o faroleiro, alguns há, outros não. O farol é ligado automaticamente, ele fica assim, ó, rodando. Ele fica rodando, iluminando o mar, ele ilumina lá o mar, quilômetros e quilômetros de distância, porque o farol, ele é próprio para isto. Ele é próprio para iluminar o mar, mostrar aonde há rochedos, aonde há pedras, aonde a água é rasa que o navio pode se acidentar ou o barco pode se acidentar. Então, o farol é exatamente a função dele é esta: é ir mostrando o maravilhoso. Vai mostrando, 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 para que os navios não se acidentem. E a luz é assim, ela está constantemente, como a luz do farol, olha, rodando, 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 rodando. Já viu um farol? Hã? O farol, quando você vai num lugar onde tem um farol, o farol vai rodar lá, aqui atrás. Ele tem um ângulo enorme de iluminar. E ele serve para isto, para mostrar o caminho. Então, numa analogia de Jesus com um farol que está à beira de um rochedo, iluminando o alto mar, Jesus nos mostra o caminho, o farol mostra o caminho aos navegantes. Precisamos nos afastar apenas da nossa mente racional e egoísta e permitir que ela faça a sua magia. Quem? A luz. A luz é mágica, mas para que ela execute a sua magia, é necessário que nós nos afastemos da nossa mente racional e egoísta, dos achismos. Eu acho, eu penso, eu acredito que todos os caminhos levam a Deus. Não levam a Deus. Não levam a Deus. Só quem leva a Deus é Jesus. Permita-se sentir a luz hoje, agora, neste momento. Sinta o prazer, o amor e a compaixão que existem dentro de você. Sabe por quê? Prazer, amor, compaixão estão latentes em você. Se você permitir que a luz venha, esses sentimentos que são abstratos, eles vão se manifestar em você. Para quem? Para as paredes? Para as janelas? Para as plantas? Não, meus queridos ouvintes. Eles vão se manifestar para os seus semelhantes. Isto é a luz. Eu vou repetir mais uma vez. A luz está acesa o
tempo todo, como a luz do farol à noite. Precisamos nos afastar apenas da nossa mente racional e egoísta e permitir que ela faça sua magia. Permita-se sentir a luz hoje. Sinta o prazer, o amor e a compaixão que existem dentro de você. Isto é a luz. E aqui nós terminamos de falar sobre a luz. Muito obrigada a todos os que estiveram conosco. Muito obrigada do fundo do meu coração. Sinto-me uma pessoa muito afortunada, porque convivo... Aqui que eu trouxe para você. Uma palha. Obrigado. Obrigado. Uma palha. Tá bom? Minha filha que fez. Então, muito... Peraí que eu vou falar. Muito obrigada por todos vocês. Você não está na minha frente, não? Muito obrigada pela assiduidade de alguns, pelo carinho de todos. E eu lhes desejo o restante de semana na presença de Jesus, que é a luz. Comecem a produzir luz. A produzir, não, desculpe. A permitir que a luz se manifeste através de vocês. Porque nós não produzimos luz. A luz é Jesus. E essa luz virá na medida em que nós vencermos os nossos sentimentos egoístas e nos afastarmos das trevas. Um beijo no seu coração. E só faltam 2 programas em dezembro. Depois a gente vai ver como fica o resto. Em nome de Jesus. É isso? E olha isso.